sou a tia Kélia e hoje eu vou estar aqui contando uma história para vocês que a tia Alcione me pediu para estar aqui para contar uma história bem legal, uma história muito bonita, a história de Josias, o jovem rei. Está escrita em 2 Crônicas, capítulos 34 e 35. Você pode acompanhar em casa, tá? Mas agora eu vou ler o versículo-chave, que é o tema dessa história. Ele está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Bom, vamos falar sobre Josias. Esse aqui é o menino Josias. Ele era filho de um rei chamado Amon. O rei Amon não era um rei bom. Ele era um rei mau que fazia coisas ruins aos olhos de Deus. E todo o povo que ele governava também estava acostumado a fazer essas coisas ruins. Ele era tão ruim, ele era tão mau, que ele tinha muitos inimigos. E ele ficou governando por apenas 2 anos, porque sabe o que aconteceu? Esses inimigos acabaram matando ele. E aí, o jovem Josias, que tinha apenas 8 anos de idade, teve que assumir o reino de Judá. E ele se tornou um jovem rei. Quando ele foi crescendo, com apenas 16 anos de idade, ele começou a perceber uma coisa no reino dele. Ele começou a perceber que as pessoas estavam fazendo coisas muito erradas, coisas que desagradavam a Deus. E ele decidiu ser diferente. Ele não queria ser um rei como o pai dele. Ele queria ser um rei que agradasse a Deus, um rei que seguisse as coisas que Deus mandava fazer. E ele observou também que aquelas pessoas, elas gostavam muito de outros ídolos. Ídolos que não eram o Deus verdadeiro. Elas faziam imagens de esculturas, elas faziam adorações a esses deuses que não eram os deuses verdadeiros, e isso desagradava muito a Deus. Elas tinham uma vida muito ruim, porque quando a gente desagrada a Deus, a nossa vida não é nada boa. E ele começou a ficar muito triste em ver o povo dele assim. E ele decidiu fazer uma coisa. Ele começou a pegar todos aqueles ídolos e a destruir. E mandou destruir todos os ídolos que ele via pela frente. Em todos os lugares da cidade que tinha ídolos, ele mandou que fossem destruídos. Alguns anos depois, ele também se lembrou de fazer uns concertos no templo do Senhor. O templo estava precisando de fazer alguns concertos, algumas arrumações, e ele começou a ter essa ideia na mente dele. Vou lá no templo, vou dar uma arrumada naquele templo para ficar muito bonito, porque a casa de Deus tem que ficar bonita, né? Não pode ficar toda bagunçada, toda feia. E ele chamou alguns homens da confiança dele para ele levar um dinheiro para os trabalhadores fazerem aquelas arrumações no templo, aqueles concertos, né? Eles precisavam receber um dinheiro, né? Os trabalhadores. E esses homens foram lá levar o dinheiro. Quando esses homens chegaram no templo, eles encontraram esse sacerdote aqui, chamado Ilquias. Enquanto esses homens davam o dinheiro para aqueles trabalhadores, o Ilquias estava lá fazendo as coisas no templo e ele encontrou uma coisa preciosa. Você sabe o que é isso aqui? Ele encontrou alguns rolos. Isso aqui era a palavra de Deus. Naquele tempo, a palavra de Deus não era uma Bíblia como a gente conhece, né, que tem uma capa, várias folhas, né, muitas folhas dentro. A palavra de Deus naquela época era escrita assim, em rolos. E o Ilquias encontrou a palavra de Deus, olha só, esquecida num cantinho, porque ninguém mais lia a palavra de Deus, as pessoas tinham esquecido. Quantas vezes a gente não esquece também, né, da nossa Bíblia, né, a gente esquece de ler a palavra de Deus. E aí sabe o que acontece quando a gente esquece de ler a palavra de Deus? A gente não aprende as coisas boas que Deus tem para nos ensinar, né? Porque, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Então, se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não conhece a verdade.
o Ilquias pegou aqueles rolos que ele encontrou e entregou para aqueles homens de confiança de Josias. E aí esses homens foram e entregaram para Josias. Olha, esse aqui é o Josias e aqui o homem lendo para ele. E eles começaram a ler o que dizia a palavra de Deus. Então eles começaram a ler a palavra de Deus. Sejam santos, porque eu, Senhor Deus de vocês, sou santo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Sabe o que mais está escrito? O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Nossa, olha só, o Josias, ele ficou muito triste, porque ele viu que o povo não estava fazendo nada do que estava escrito nas Escrituras. O povo estava fazendo totalmente o contrário. E ele, como rei, ele tinha uma responsabilidade, né? Ele tinha que guiar o povo no caminho certo. Ele tinha que fazer com que o povo amasse e obedecesse a Deus. Então ele ficou com o coração muito entristecido, ele se humilhou perante Deus e ficou muito arrependido. E ele resolveu pedir para chamarem uma profetisa para ver o que Deus podia falar com eles, o que Deus estava querendo falar para eles, o que eles podiam fazer em relação a isso, né? A essa situação tão triste que o povo estava vivendo. E ele chamou uma profetisa, porque naquela época Deus falava com o povo através dos profetas, isso mesmo, Deus falava através dos profetas. E a profetisa Hulda, ela falou o seguinte: olha, digam ao rei que ele fale com todo o povo, que se o povo começar a obedecer, ele não vai castigar o povo até que o rei Josias termine o seu reinado. Ou seja, até que o rei Josias morra, né? Porque terminava o reinado quando ele morria. Então, Josias reuniu todo o povo e leu a palavra de Deus e falou para o povo: olha, se vocês se comprometerem a obedecer a Deus, Deus não vai nos castigar até que eu morra. E o povo ficou muito arrependido, lendo aquelas palavras, né, e percebendo que eles estavam fazendo tudo o que desagradava a Deus. O povo ficou muito arrependido e se comprometeu a obedecer a Deus. Então, Josias, algum tempo depois, ele se lembrou de fazer uma coisa muito importante, que há muito tempo também estava esquecida. Ele se lembrou de celebrar a festa da Páscoa. Vocês sabem o que é Páscoa? Vocês estão lembrados? Vocês devem saber, né? Porque eu acredito que todo mundo gosta muito da Páscoa, né? A Páscoa é um tempo onde nós lembramos o quê? Da morte de Jesus, né? Da morte e ressurreição de Jesus, né? É aquele tempo onde nós lembramos que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz, derramar o sangue dele pelos nossos pecados. Por que Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados? Porque os nossos pecados nos separam de Deus, né? Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado, né? Deus odeia o pecado. E os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados para que a gente possa viver pertinho de Deus novamente, que a gente possa aprender a palavra de Deus, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa desfrutar das coisas boas que Deus tem para nós, né? Então foi isso que Jesus veio fazer. E ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Porque ele não ficou morto, ele ressuscitou para mostrar para todo mundo que ele é o Filho de Deus, né? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você quer viver pertinho de Deus para sempre? Para sempre, todo o tempo todo da sua vida? Então é só receber a Jesus como seu Salvador, aceitá-lo, aceitar tudo que ele fez por você. É só você convidar ele para morar no seu coração. Olha só, Jesus já mora no meu coração. Você quer que ele more no seu coração também? Então, se você quiser que Jesus more no seu coração, você pode fazer uma oração e pedir para que ele entre no seu coração. Você quer orar junto com a gente? Então vamos orar? Vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigada por esta lição preciosa da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui com todas essas crianças. Eu te peço, Senhor, que elas possam aprender e abrir o seu coração para estarem sempre obedientes a Ti e para que possam receber a Jesus como seu Salvador, porque Jesus é o único caminho. Eu te peço, Senhor, que abençoe a vida de cada uma dessas crianças. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos ficar por aqui, tá? Quem sabe um dia eu volto para contar uma outra história, tá bom? Uma boa tarde para vocês, tudo de bom. Beijo, tchau!